simples com tudo o que você tem em casa, com o acréscimo daquele coco ralado. Um bolo delicioso e perfeito para o seu café da tarde. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Erika e aqui é o caderninho de receitas. Eu tô muito feliz de ter você aqui comigo e para aprender esse bolo super simples. Afinal de contas, ele é um bolo simples de trigo, mas que a gente acrescenta coco ralado, que fica delicioso, super fofinho. Se você já gostou de saber disso, já clica aí no botãozinho do like e se não é inscrito, clica no inscrever-se, ativa o sininho e fica por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Bora ver como é que faz esse bolo bem simples. A gente vai começar misturando todos os ingredientes aqui nessa mesma tigela, tudo bem simples e bem rapidinho. Para começar, eu adiciono aqui 3 ovos inteiros, 240 gramas de açúcar. Aqui em casa eu tô utilizando açúcar demerara, mas você também pode utilizar o açúcar refinado comum. E agora a gente vai misturar muito bem o ovo aqui com o açúcar, até a gente quase branquear aqui, deixar numa textura mais cremosa, quase espumosa, tá bom? Então vai mexendo bastante. Se você tiver uma batedeira, melhor ainda, mas se você não tiver também, não vai te impedir de fazer esse bolo super fofinho. Tá vendo que ele tá bem amarelinho? Ele também começa a ficar um pouquinho mais marronzinho por causa do açúcar demerara, que é um pouquinho mais escurinho que o açúcar refinado, que é branco, mas a gente vai ficar mexendo o tempo todo até a gente quase branquear e fazer ficar essa misturinha aqui um pouquinho espumosa e bem cremosa. Então, olha só, gente, eu fiquei mexendo aqui bastante até chegar nessa textura aqui, tá vendo? Tá uma textura bem cremosa, tá bastante espumosa. Isso vai fazer com que o nosso bolo fique ainda mais fofinho, mais airado, tá bom? E depois que a gente misturar muito bem, a gente vai acrescentar 2 colheres de sopa de manteiga derretida. A gente já mistura também muito bem. Cada ingrediente que a gente for adicionando, a gente vai misturando. 150 ml de leite. Vocês vão perceber que a textura vai mudar, vai ficar um pouquinho mais líquida. Mistura muito bem e acrescenta 120 gramas de amido de milho, vai misturando também muito bem. E lembrando que o leite que eu coloquei aqui, ele estava gelado, isso por causa do amido, né, gente? Eu sempre falo isso toda vez que uso amido, não coloca amido junto com alguma coisa quente, porque senão ele empelota, tá bom? Então coloca aí um leite gelado e depois acrescenta o amido e vai mexendo assim muito bem, igual eu tô fazendo aqui. E agora a gente vai acrescentar 4 colheres de sopa de coco ralado. O coco aqui, ele tá para trazer um pouquinho de textura, afinal de contas a gente colocou aqui 4 colheres de sopa só, mas principalmente para trazer um pouquinho de aroma de coco junto com a massa, que é simples, para ficar mais gostoso e mais cheiroso o nosso bolo. E agora a gente vai acrescentar a farinha de trigo. Eu tô colocando aqui 360 gramas, eu coloquei um pouquinho, tô misturando, mas já vou colocar todo o restante para ir misturando muito bem e fazer uma massa de bolo bem homogênea. Mas antes disso, eu vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. Agora é só a gente misturar muito bem até essa massa ficar completamente homogênea. Olha só, gente, depois de misturar muito bem, olha como que a massa fica. Ela não fica lisinha por causa do coco, tá bom? Não fica preocupado que esses pelotinhos aqui não é da farinha nem do amido, é do coco que a gente acrescentou. Essa massa aqui, ela fica um pouco mais pesada de alguns outros bolos que eu já trouxe aqui no canal, mas ela é uma massa bem bonita, olha só como ela escorre. Agora que eu tô colocando na forma, que está untada com um pouquinho de óleo e farinha de trigo, mas se você quiser untar com manteiga e colocar farinha, fica à vontade também. E agora é só a gente levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus até que o bolo esteja completamente assado. Vocês vão perceber que em cima ele vai começar a dourar, mas aí você faz o teste do palitinho. Enfia ali no meio, saiu limpinho, já tá pronto para você tirar.
Olha só, gente, olha como que ele fica douradinho, tá vendo? Eu deixei no meu forno aqui por 40 minutinhos. Ele vai formar como se fosse uma casquinha por cima, porém ele está bem fofinho por baixo. Como eu não vou desenformar o meu bolo, eu já vou deixar ele cortado aqui na forma, conforme os pedaços que eu quero, né, no tamanho que eu quiser. Inclusive você faz assim só se você quiser, não precisa cortar ele. Eu tô cortando aqui pra gente poder tirar e mostrar pra vocês como é que ele ficou no meio, tá? E agora que eu terminei de cortar, só para dar um charme, não tem necessidade de você colocar. Eu tô colocando aqui açúcar confeiteiro. Eu vou deixar ele todo branquinho por cima, só para ele ficar mais bonito, para trazer um charme. Afinal de contas, é um bolo simples. Aqueles bolos de trigo, né, que normalmente a gente faz em casa ou alguém faz pra gente, muito saboroso, bem gostoso para comer com um cafezinho. Então eu tô colocando aqui o açúcar por cima, só para ficar mais bonito, para mostrar para vocês. Então eu vou terminar de colocar aqui, vou tirar alguns pedaços da forma e mostrar para vocês mais de pertinho. Olha só, gente, não está o bolo todo aqui na boleira, tá? Tem uns bons pedaços ainda lá na forma, mas eu coloquei alguns aqui pra gente poder ver mais de pertinho e pra vocês verem como que fica bonito com o açúcar confeiteiro por cima. Ele não fica só um bolo simples, né? Ele fica bonito, consequentemente mais chamativo pra gente poder experimentar esse bolo que já é gostoso. Ele tá bem levinho e bem fofinho, fez diferença porque a gente bateu bastante o ovo com o açúcar lá no começo. E olha só, gente, que coisa mais bonita, tá vendo? O bolo tá branquinho, o açúcar confeiteiro em cima tampou aquela casquinha mais douradinha do bolo. E apesar dele tá bem fofinho assim, bem aerado, você coloca na boca, ele tá úmido, tá bem gostoso. É um bolo perfeito para um café da tarde ou para um chazinho. Tenho certeza que você vai amar fazer aí na sua casa. E aí, gente, fala sério, vocês têm todos esses ingredientes que a gente usa? Afinal de contas, não tem nada de complicado. É um bolo simples, um bolo perfeito, super fofinho, que a gente normalmente faz ali bem rapidinho em casa, só para tomar um café da tarde. Fala sério, me conta aqui nos comentários o que você achou, que eu tô curiosa. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo!